Olá, queridos irmãos da Casa do Evangelho. O meu nome é Ana, eu sou trabalhadora voluntária da Sociedade Espírita Casa do Evangelho, que está no bairro Arquipélago, na Ilha Grande dos Marinheiros. Nós estamos nesses momentos da nossa história, que segundo o calendário gregoriano, estamos finalizando o ano de 2025, para logo iniciarmos o ano de 2026. Toda essa nossa trajetória, toda essa caminhada, nesse planeta tão bonito, tão generoso, que está nos ensinando fraternidade, está nos ensinando benevolência, generosidade. Tudo que a gente recebe desse planeta, o planeta pede alguma coisa em troca. Nos alimentamos com as frutas, verduras, com os alimentos que a terra nos dá, não é mesmo? O ar que precisamos para manter o corpo também é aqui do planeta. A riqueza dos ventos que chegam e limpam, varrem tudo. A maravilha da chuva que chega e limpa, higieniza, limpa tudo. A felicidade de um sol que depois de uma noite escura desponta, brilhando, mostrando-nos que mesmo a noite pode ser a mais escura de todas, o sol vai aparecer, iluminando, beneficiando, trazendo-nos sua luz, sua energia, sua esperança. Estamos vivenciando o melhor momento do espírito imortal que somos nós. É agora. E é a bondade e a misericórdia de Deus que multiplica para a gente oportunidades para que a gente se valorize, se respeite, se ame mais, se cuide mais, se organize mais. Para que a gente mude os comportamentos, para a gente conseguir entrar dentro de nós e descobrir esse ser humano capaz de se transformar, de crescer, de amadurecer, de evoluir. Porque nós todos, espíritos imortais, somos elementos do universo, criados por Deus, para o progresso, para a luz. Nós temos luz própria, nós somos um sol. Quando Jesus nos diz assim, fazei brilhar a vossa luz, Jesus está nos dizendo, primeiro, que a gente tem luz própria, mas que essa capacidade, essa habilidade nossa de fazer a luz brilhar, a gente ainda não está conseguindo em todo o seu potencial, mas a gente vai conseguir. E como nos damos conta de que não estamos ainda usando o nosso potencial, tá? Fazendo com que a nossa luz brilhe, porque a luz brilha, eu sou beneficiada no momento que eu conquisto essa minha luz, eu consigo ofertar luz para as outras pessoas. No momento que eu consigo conquistar a minha serenidade, eu também vou usar de maior serenidade nas minhas relações interpessoais, no jeito de lidar com o planeta, com as plantas, com os animais, com as pessoas, no momento que eu consiga fazer isso comigo mesma. Queridos irmãos, rapidamente nós queremos falar sobre um processo muito sério e profundo, que a humanidade toda, todos nós, os espíritos que coabitamos aqui o planeta, encarnados ou desencarnados, estamos
no mesmo patamar. Olha só. E essa nossa habilidade de sermos uns de um jeito agora, e daqui a pouco nos transformarmos, sermos diferentes, essa é a proposta de Jesus de Nazaré quando chega aqui no planeta. Ele vem nos informar, nos mostrar um caminho para a gente se libertar de eventos, de características que nos encarceram. A mensagem de Jesus, ela é libertadora. Jesus traz a liberdade para quem? Para quem já está livre? Não! Jesus mostra uma habilidade da gente se tornar livre de questões que nos aprisionam, que nos escravizam. E na maioria das vezes é o nosso jeito particular de ser que nos escraviza. A gente quer falar de sentimentos, de decisões, de emoções, de atitudes que, frente às questões cotidianas, a gente se surpreende às vezes, mas como é que eu fiz isso? Ai, não acredito que eu disse isso àquela pessoa. Ai, mas para que eu precisei ser tão primária? Para que eu precisei me mostrar tão ignorante? E aí nós vamos partir de algumas premissas que o Espiritismo Ciência nos avisa. Nos avisa que o maior mal que tem a humanidade é a nossa própria ignorância. Por isso que a gente se aprisiona no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso medo, na nossa intolerância. Quantas outras prisões a gente vem multiplicando? A imensa maioria dos espíritos que coabitamos aqui no planeta, encarnados e desencarnados, a imensa maioria ainda não se deu conta que é um espírito imortal. Por isso, tanta violência, por isso, tanta maledicência, por isso as pessoas assim ainda pensam que é mais importante ter dinheiro, capital, poder, milhões de seguidores nas redes sociais. E não estamos nos dando conta que isso é prisão, isso nos aprisiona. Isso nos faz escravos da nossa própria ignorância. Então a gente vai multiplicando esses eventos. Às vezes o povo diz, a gente vai empurrando com a barriga. Às vezes as pessoas dizem, deixa a vida me levar. Ou que Deus faça o que Ele precisa fazer. E a nossa vontade, o nosso desejo, às vezes se perde em picuinhas, em questões transitórias, em questões passageiras, quando a gente pensa, acredita e ainda promove a ideologia do materialismo, do consumismo. Jesus nos diz que a gente é capaz de se libertar desses preconceitos, dessas ideologias. Jesus nos avisa que nós somos capazes, sim, que nós somos luz e que aquelas questões que tanto nos aprisionam e nos desorganizam, nos adoecem, e passamos quantas encarnações vivenciando situações de lágrimas, de miséria humana, de sofrimentos, os mais esdrúxulos, os mais variados. E parece que a gente vai colecionando
frustrações. Parece que ninguém nos entende porque a gente não se entende. Parece que as outras pessoas não nos compreendem, porque a gente mesmo não se compreende. Parece que as outras pessoas exigem muito, muito, muito de nós, porque nós também exigimos muito delas. Joana de Ângeles nos pede que a gente perceba que a paz dentro do meu coração vai promover a paz nas minhas relações interpessoais. E Joana diz que o único jeito da gente conseguir a paz é no trabalho, no dever bem cumprido. E Jesus nos ensina a esse trabalho, a esse dever bem cumprido, quando nos diz: é preciso que tu tomes iniciativa, é preciso que tu sejas criativo. Tu queres que os outros te compreendam, nos diz Jesus. Vai lá, tu, e toma iniciativa de compreender. Tu queres que os outros te aceitem? Começa a aceitar o jeito particular de cada pessoa. Porque todos somos um só rebanho. O pastor nos cuida. O pastor é Jesus de Nazaré. Ele está de olho nas mínimas atitudes da gente. E Jesus é presente. Jesus é atuante. Jesus é constante. Às vezes, outras religiões, outras ideologias, outras filosofias nos dizem que Jesus morreu. Nós sabemos, tá, que o que precisava morrer ali era aquele corpo. Mas que Jesus existe, atuante, vivo, em espírito, em luz, em presença. Na cruz? Não. Dentro dos nossos próprios corações. Através dos anjos da guarda, dos benfeitores espirituais, Jesus se manifesta, trazendo-nos essa ideia de libertação. Eu vou me libertar do quê? De algo que me aprisiona. Então, a presença de Jesus na nossa vida, no nosso coração, como governador do planeta Terra, como espírito mais evoluído que se tenha conhecimento. Esse é o nosso Cristo planetário. Ele nos traz a possibilidade de sair da escravidão, de sair das cárceres, das prisões, que a nossa ignorância constrói para nós mesmos. Se eu percebo que tem um jeito que eu estou lidando com as pessoas e que isso está me fazendo sofrer, quando eu tenho uma atitude de insegurança, por exemplo, quando eu vou a um médico e o médico diagnostica um transtorno. O que é um transtorno? É uma doença. E os doentes precisam ser curados. E os que estão cansados precisam ser descansados. E aqueles que ainda estão vivendo a prisão do pessimismo, do derrotismo, da catastrofização, da falta de sentido para a sua própria vida, são esses que Jesus acolhe, são esses que Jesus chama e convida para que sigam os seus ensinamentos. Nós, os que estamos cansados, nós, os que somos perseguidos pelo preconceito, muitos de nós somos perseguidos pelas ideologias,
pelas questões políticas, pelas questões sociais. Nós que somos perseguidos por medos de tanta luta inglória e nos achamos que ainda não merecemos ser saudáveis, por isso que a gente adoece. Quando a gente pensa que não merecemos ter amigos, por isso que a gente se sente isolado da sociedade, sem amigos, sozinhos. Quantas prisões a mente humana cria para si. Quando Jesus nos diz que nós sim temos a habilidade de nos tornar um sol que ilumina, que aquece, que beneficia, que traz vida, que traz esperança, que traz bom ânimo. E geralmente, quando fecha-se, como dizíamos, no calendário gregoriano, um ano, a esperança, o sol de um novo ano, para que nos traz que a gente consiga fazer diferente em 2026 do que a gente vem fazendo, que fizemos em 2025. Essas reflexões, elas são inevitáveis. E isso ocorre naquelas mentes que já têm um pouquinho mais de esclarecimento, de clareza. Porque quem valoriza o materialismo, então, que eu não consegui comprar em 2025, eu vou conseguir comprar em 2026. Aquele que valoriza o poder, a fama, muitos seguidores nas redes sociais, aquele que valoriza o aplauso alheio, ele promete para si mesmo que em 2026 ele vai ter maior quantidade de seguidores, maior poder para influenciar as outras pessoas. E aquele de nós que decide que em 2026 vai conquistar opinião própria, que não vai se deixar influenciar e que vai aprender a diferenciar o falso profeta do verdadeiro profeta. Aquele que vai se dar conta da força, da energia vibracional, da luz, do carinho, do consolo, que se chama Jesus de Nazaré. Vai perceber o quanto Jesus é perseverante, o quanto que Jesus é incansável, o quanto que Jesus gosta de se tornar o mestre, modelo, o guia de toda a humanidade. Quantas e quantas encarnações já vivenciamos em que Jesus se faz presente em nossa vida, em nosso coração, e Jesus continua insistindo conosco. Quantas e quantas vezes Jesus vem convidando para que a gente mude o comportamento para a fraternidade, para a solidariedade, para o amor, para a paz. Quantas e quantas vezes Jesus insiste nos dizendo que nós somos seres criativos, que se aquilo que a gente fez que não deu certo, então nós vamos ter criatividade para fazer diferente. E que podemos nos tornar elementos contributivos com Jesus. Quando Jesus insiste conosco, chega suavemente, porque Jesus não violenta consciências, ele não te obriga a nada. Ele te apresenta a sua ideologia, a sua filosofia de vida, através do seu exemplo, através dos anjos da guarda, dos benfeitores espirituais. Quantas e quantas vezes nós somos intuídos, estamos vivenciando uma situação dura, de muito sofrimento, que parece
que a gente não enxerga a tal da luz no fim do túnel. E aí chega lá o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, ao nosso ouvido silenciosamente e nos dá aquela ideia. Abre tal livro. Liga o rádio, justo na hora em que está dando aquela música, como se fosse a harmonia dos anjos que nos eleva o espírito. Abrimos aquele livro e ali onde a gente abriu o livro é que está a mensagem que a gente tanto precisava. Às vezes um simples WhatsApp que chegou e uma mensagenzinha curta, clara, objetiva, mas era exatamente o que a gente estava precisando nesse momento. É Jesus, com seus ensinamentos, com sua perseverança, com sua eloquência. Jesus, através dos benfeitores espirituais, mostrando-nos o caminho. E quantas vezes a gente não dá ouvidos. Eu gosto muito de dizer, Jesus faz a sua parte. O que eu faço, na medida do trabalho que Jesus teve comigo, desse cuidado que Jesus tem para comigo, que me carrega no colo literalmente. O que eu faço, do que os meus benfeitores me intuem, não é mais problema dos meus benfeitores. Se eu estou constantemente sendo ajudada, amparada, carregada no colo, lembram das pegadas na areia? Pois é, Jesus, eu fiz uma retrospectiva e vi que eu estava caminhando na areia e tu estavas me acompanhando, porque eu enxergava pegadas de duas pessoas. Como é que é, Jesus, isso? Porque naqueles momentos da minha história, do meu passado, onde eu vivenciei eventos muito sofridos, de muita dúvida, de muito medo, de muita depressão, de muita angústia. Eu olhei as pegadas e só tinha pegadas de uma pessoa. Jesus, tu me abandonou justo naqueles momentos em que eu mais precisava de ti. E Jesus olha para mim, ô Ana, Ana, te liga, né, Ana? Ana, era eu que te carregava no colo naqueles momentos mais difíceis, em que tu te achavas sozinha, desamparada, desprotegida, aqueles momentos em que tu achava que nada tinha solução, que a esperança tinha fugido, foi levada pelo vento. Era eu, Ana, que te carregava, me diz Jesus. Lembram das pegadas na areia? Então, Jesus vem nos trazer a sua liberdade, para que eu promova a minha liberdade. Jesus afirma que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz, que eu posso inclusive contribuir com Jesus na obra da redenção da humanidade. Jesus me convida a toda hora. Vem, vamos trabalhar no bem. Vamos fazer um trabalho voluntário. Vamos procurar aquelas lágrimas que precisam ser secadas. Vamos achar pessoas que estão em piores condições do que nós e nem por isso estão se revoltando, estão se desorganizando, estão brigando com todo mundo. E levantam da cama e vão trabalhar para o bem alheio. Jesus nos convida que nós sejamos contributivos de Jesus. E que vamos ver que tem muitas pessoas em piores condições do que eu e que não se queixam do jeito que eu vivo me queixando. Quando eu percebo que eu posso ser útil a alguém, mas eu não tenho dinheiro.
Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho sorriso. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho abraço. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso falar para a pessoa: vem cá, vamos conversar um pouquinho. Eu não tenho dinheiro, tá? E nem estou preocupada também com aqueles que têm. Eles fazem o que eles quiserem, certo? Eu não sou responsável pelas decisões dos governos, eu não sou responsável pelo que os outros meus irmãos ou minha família está fazendo. Cada um vivencia a sua própria consciência. E aquele dia, o dia do julgamento, é a minha própria consciência que vai me dizer o que é melhor, e o que é conveniente, e o que é benéfico, e o que é saudável. Queridos amigos, a doutrina do Cristo veio nos libertar. E se nos salva da nossa própria ignorância. Essa é a salvação que Jesus nos traz. Porque se Jesus nos dá, ou Deus nos dá, de presente, tudo aquilo que a gente pede, a gente não valoriza o que a gente ganha. A gente valoriza o que a gente conquista. O que a gente arregaça as mangas, vai lá, trabalha, se esforça. A gente sabe o tempo que a gente tem para se doar. A gente gostaria tanto que as pessoas chegassem, nos dessem um abraço. Vamos nós abraçar? Vamos abraçar as outras pessoas? A gente gostaria tanto que alguém na rua me desse um sorriso. Vamos nós sorrir? A proposta de Jesus, ela é libertadora. As prisões são feitas pela nossa própria ignorância. Tá bem? E rapidamente eu quero fazer um comentário de uma passagem que Chico Xavier conta. Aliás, não é ele que conta, tá bem? São os benfeitores espirituais. Que chegando numa cidade, que Chico foi fazer uma palestra, os vereadores e o prefeito perguntaram a ele o que ele queria conhecer naquela cidade. E ele disse que se fosse possível, que ele gostaria de fazer uma visita à cárcere, à prisão que tinha naquela cidade. Tá? Que ele gostaria de conversar com os presos que estavam lá. Tá? Então foi toda a comitiva, etc. e tal. Tá? As pessoas que governavam aquela cidade. E Chico começou a sua fala com todos os presidiários, dizendo: meus irmãos, vocês estão nos vendo todos aqui, toda aquela comitiva que estava acompanhando o Chico. E eu só vim trazer para vocês um abraço, uma esperança, um conforto, porque a única diferença que existe entre nós e vocês, ou entre vocês e nós, é que vocês foram pegos, por isso que vocês estão aqui na prisão. Porque todos nós cometemos muitos crimes. Nem todos nós somos presos, mas não esqueçam que a maior prisão não está nas grades de uma instituição prisional. A maior prisão é a da nossa própria consciência, quando agimos, falamos, pensamos ou sentimos contrário à lei de Deus, à lei de amor, à lei da natureza. Queridos irmãos, a proposta não só do Natal nem do Ano Novo, de todos os dias da nossa vida, é fazer o que Jesus espera de nós. É fazer o que cada um espera de si mesmo, o seu melhor. Faça o melhor, no melhor que se possa fazer. Agradeçamos muito, muito a presença de Jesus em nossa vida, de todos os benfeitores espirituais da corrente,
da nossa querida Casa do Evangelho, por tanto carinho e por tanta proteção. E a eles pedimos permissão para encerrar a nossa humilde tarefa de difusão doutrinária. Estejamos em paz, gratos a Jesus. Que assim seja e assim é.